Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Olá, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Palavra Eterna. Hoje nós vamos trazer a primeira parte do capítulo 9 do Evangelho segundo o relator Mateus. O que é que nós temos nessa primeira parte deste capítulo? Nós temos um milagre de Jesus, uma cura de um paralítico que foi trazido pelo povo para que Jesus o curasse. No capítulo 8, Jesus faz aquele milagre estupendo, expulsa os demônios dos gadarenos e ali os demônios reconhecem o senhorio de Jesus, mas o povo daquela cidade não quer reconhecer Jesus como Senhor e o expulsam daquela cidade para não atrapalhar a prosperidade daquela cidade. Veja como o mundo está caído, irmãos. Hoje, as pessoas trazem um paralítico a Jesus e ele o cura. Mas esta palavra tem uma revelação aqui extraordinária para a humanidade. A palavra diz assim: entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Só até aqui, depois nós vamos continuar o restante do capítulo. Mas veja só o que é que essa palavra nos traz. É muito curiosa essa palavra, curiosa demais. Porque quando Jesus executava os seus milagres, Jesus estava trazendo para a humanidade os sinais do reino de Deus. O reino de Deus é tudo de bom. No reino de Deus não tem doença nem paralítico. O reino de Deus vai mostrar em sua glória, na vinda de Jesus e na instauração do seu reino com os que forem salvos, quando o pecado for banido da humanidade e todos os amantes do pecado forem ajuizados, todos os amantes do pecado forem excluídos, o pecado for limpo do universo, o reino de Deus será instaurado de fato. Haverá um novo céu, uma nova terra, diz a palavra de Deus em Apocalipse, e ali não haverá choro, nem dor, nem morte. Isso significa que os defeitos físicos dos homens não vai existir mais neles. Por isso Jesus curava, porque ele queria trazer o sinal do reino, de que o reino de Deus, no reino de Deus, não há defeito. Por isso Isaías, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, no versículo 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós achávamos que ele estava fazendo isso, aflito, sendo ferido por Deus, sendo ferido de Deus. As pessoas achavam que Jesus estava sendo punido por Deus. Na verdade, ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja só o grande fator
deste capítulo 9 na cura deste homem. Jesus estava entrando na sua cidade. Aqui diz, Jesus, voltando, chegou à sua cidade, Cafarnaum. Não era Nazaré, Cafarnaum. Jesus estava habitando Cafarnaum. E ali, pessoas trazem aquele enfermo, aquele homem paralítico na cama, para Jesus curá-lo. Veja só, as pessoas, o único objetivo delas ali não era glorificar o nome do Senhor, nem muito menos entender quem era Jesus. O maior objetivo das aglomerações de pessoas no entorno de Jesus, o maior dos objetivos, era curar os seus males. Mas há um mal maior nisso tudo. Você pode ser deficiente físico, ou você pode ter uma enfermidade profunda no seu corpo. Mas isso são consequências do pecado. Não, às vezes não há como se livrar dessas doenças. Eu não estou dizendo com isso que Jesus não cura, ele faz milagres extraordinários nos dias de hoje. Quantos testemunhos nós conhecemos? Mas esse não é o maior objetivo de Jesus. O maior objetivo de Jesus está no versículo 2, que quando Jesus vê aquele homem, o que é que ele vai dizer? Primeiro a Bíblia diz que ele viu a fé das pessoas que o trouxeram. A fé desse povo não era a fé salvadora, não era a fé num homem que salvava, em alguém que salvava do pecado, salvava da condenação final. A fé desse povo era que Jesus curasse aquele enfermo. Hoje muitas pessoas estão esperando cura nas igrejas, curas de doenças físicas, emocionais, conserto no casamento. As pessoas estão procurando Jesus para as coisas dessa vida. Eles também estavam procurando Jesus apenas para as coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 15, versículo 19. Vou só conferir aqui para nós termos ideia de se realmente é isso mesmo. 15, 19. É, isso mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eles esperavam ser curados, eles esperavam um alívio, eles esperavam um Messias que tomasse o poder de Roma e fosse governar, eles esperavam alguém que sanasse a sua dor. E Jesus não veio propor isso. Olha o que Jesus veio propor. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Para que cura melhor do que essa? O perdão dos pecados, vindo da parte de Deus. E aqui também, nós temos que atentar para um poder, um atributo de Deus. Perdoar pecados. É o atributo da reconciliação, o atributo da misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia vem de duas palavras, miséria e córdia. Miséria é a situação mais miserável do homem. Imagina aí alguém que não tem, pobre, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir, vive pedindo e mendigando. Essa é a situação miserável do homem. Às vezes drogado e dependente de tudo, de todos. Quando a palavra na Bíblia, quando a palavra misericórdia aparece na Bíblia, ela aparece primeiro para determinar o que é miséria. Miséria é essa situação que eu disse aí. Nós, espiritualmente falando, nos encontramos nessa situação. Situação total de miséria, longe e distante de Deus. Córdia vem de coração, de amor incondicional. O amor de Deus, o ágape, aquele que não oferece, que não pediu nenhuma condição a você para amá-lo, mas ele amou de certa forma. Então, esse é o retrato do perdão dos pecados. Nós estamos perdidos na nossa natureza, pecadora, egoísta, mas Jesus chega de filho, tem bom ânimo, ou seja, se alegre, eu vou perdoar os teus pecados, porque Jesus conhecia aquele homem por dentro, o coração dele. Mas aí, aqueles homens, escribas, aqui a Bíblia está falando de escribas, porque se achavam mais do que os outros.
eles, sem falar, diziam no seu coração que Jesus estava blasfemando. O pecado da blasfêmia, Jesus queria ser igual a Deus. E Jesus disse: por que vocês pensam tão mal assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Jesus estava querendo dizer aqui: há um mal maior que eu posso curar, sarar este homem, levantar este homem. Jesus está querendo dizer: há um mal maior que eu posso curar na humanidade. É perdoar os pecados daqueles que se arrependerem. Há um mal maior e eu posso dar solução a isso. Perdoar os pecados dos que se arrependerem. Porque o pior mal é o pecado. É você morrer nos seus pecados. A humanidade caminha para morrer nos seus pecados. Na sua arrogância, provocando guerras entre as nações, provocando confusão de opiniões, sem olhar para o Cristo, sem olhar para o príncipe da paz, para aquele que tomou sobre si todos os defeitos do mundo, da humanidade, dos homens, para que se eles crescem, eles fossem salvos. Então, nesse momento, Jesus fez duas coisas aí. A mais importante, perdoou o pecado daquele homem. Depois curou, levantou ele, para dizer que o poder da cura é insignificante diante do poder do perdão dos pecados. O maior atributo que Jesus está aplicando aqui a esta palavra, para mim e para você, é que nós estamos mais enfermos do que um paralítico. Nós estamos mais doentes do que um portador de um câncer, do HIV. Essa doença é a doença espiritual, é o pecado, aquele que nos leva para o abismo. O pecado nos leva para a morte eterna, para a separação definitiva de Deus. A única coisa que nos vai separar definitivamente de Deus é o nosso pecado. E ele precisa ser perdoado. Para isso é preciso haver o maior requisito exigido na Bíblia para sermos cidadãos do reino. Mateus capítulo 4, que diz: quando Jesus começou o seu ministério, depois que voltou do deserto, ele disse no versículo 17 do capítulo 4: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então só há salvação e só participarão do reino de Deus, aqueles que tiverem o requisito do arrependimento. Não apenas de se arrepender dos pecados cotidianos, mas principalmente se arrepender da natureza pecaminosa. Eu preciso entender que eu sou miserável diante de Deus, que eu não tenho nenhuma autoridade e não tenho nenhum mérito para voltar para o Pai. Eu não tenho nenhum mérito de mim mesmo para me apresentar diante de Deus, porque eu vou ser condenado pelos meus pecados. Eu preciso transferir esses pecados para alguém, e esse alguém tem que ser perfeito. E o único que é perfeito para eu transferir os meus pecados, a minha culpa para ele, é Jesus, porque ele se entregou no meu lugar. Ele comprou a minha deficiência. Ele assumiu a minha natureza pecadora. Agora, eu entendendo isso, eu tenho que arrepender-me da minha natureza pecadora e abrir a minha boca diante dos homens e confessar que Jesus é o Senhor da minha vida e que sem Ele eu não posso chegar a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por intermédio dele que eu vou ao Pai. Não adianta eu estar invocando outras entidades, nem outras pessoas, porque só Ele pode me salvar. Porque foi na cruz que Ele me salvou. Foi na morte lá na cruz. Foi o sangue dele que me remiu. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Foi na cruz,
meio dele, é por meio da sua misericórdia que nós podemos ser perdoados. Não há outro caminho, não há outra solução, não é uma mágica, é entendimento. Eu espero que o Espírito Santo possa lhe ensinar como você é pecador. Que o Espírito Santo possa lhe convencer de que há uma necessidade de você admitir que é miserável pecador. E que admitindo isso, ele lhe convença de que a justiça de Deus, que é a sua palavra, ela é necessária para a nossa vida. E que vai haver um juízo. Há um juízo sobre a humanidade. Há um juízo, há uma determinação, há uma cédula de dívida. Ou seja, há um processo tramitando na justiça de Deus contra nós. Qual é a culpa? Pecado. Qual é a pena? A condenação eterna. É preciso que alguém lhe defenda. Por isso que nós vamos entender por que Jesus é chamado de advogado. Porque ele vai advogar essa causa para nós, para você e para mim. O Espírito Santo lhe convencendo disso, você certamente confessará o nome de Jesus como seu Salvador e como mediador entre você e Deus. E só Ele pode zerar essa sua culpa diante de Deus. Amém? Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os demais que você conhece, com mais pessoas, quanto mais melhor. E não deixe de ativar o sininho para que o YouTube esteja lhe notificando dos próximos vídeos que forem postados aqui. Gente, vamos ajudar o canal a crescer. Envie para outras pessoas e dê o seu joinha. E faça também os seus comentários a respeito da pregação. Precisamos conhecer o nível de satisfação que você está tendo também com a bênção deste canal, com a palavra de Jesus sendo mencionada. Amém? No próximo vídeo nós vamos falar a respeito da vocação de Mateus, a respeito do jejum e mais 2 curas que Jesus faz aqui. Aliás, 3 curas. Primeira, a cura de uma mulher de fluxo de sangue. Segundo, a cura de uma menina que estava morta, de 12 anos. E 2 cegos que foram curados. Também Jesus vai falar a respeito da seara e dos cefeiros. É a obra do Senhor. É preciso para fazê-lo. Então fique conosco nos próximos vídeos. Que o Senhor abençoe você e sua família em nome de Jesus.